Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 17. Vocês acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Amém. Vamos estar assentados. Glória ao nome de Jesus. Queridos, esse texto todo, vocês sabem, fala de Esaú, o filho mais velho de Isaac. Tinha direito à primogenitura, tinha o poder de ser o filho mais velho, com toda a hereditariedade da promessa a Abraão, a Isaac seu pai, e por consequência, naturalmente, nós temos que partir do pressuposto que não estamos olhando a profecia, mas estamos olhando a tradição judaica. Ele seria o sucessor natural do seu pai Isaac em todas as suas posses, em toda a sua herdade. Mas durante a sua vida ele foi crescendo, aprendendo, fazendo, e não cuidou com algo tão simples, algo que já era dele por direito. Como muitas das vezes nós que estamos envolvidos com tantas coisas, já fomos tirados do mundo, já fomos lavados, remidos, purificados, santificados, estamos enxertados em Cristo, na promessa de Abraão, e por isso temos direito a todas elas. Não vivemos debaixo da lei, porque somos pela adoção, e é o sangue de Cristo que nos dá a promessa, e não a lei de Abraão. Então aí já derrubou um monte de heresia que tem em alguns lugares por aí, porque nós estamos em Cristo, e é Cristo que cumpre a lei em nós, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua vida, pela sua devoção, do seu nome, de toda a sua tradição, cumprindo todo o Antigo Testamento. E se der tempo nós vamos ver isso nessa rápida mensagem, porque um texto da Bíblia mostra tudo isso para nós. E nele nós fomos enxertados nessa tão grande promessa, que o judeu bate no peito e precisa ter o sangue e a tradição e saber a linhagem toda para dizer que ele tem direito. Mas eu e você, só por levantarmos a mão e dizermos que servimos a Jesus Cristo e dele somos, e vivemos para ele e por ele, nós temos tudo isso e não precisa de nenhuma credencial muito extensa e longa. Porque se você for ver no livro de Mateus, no capítulo 1, todo aquele capítulo 1 lá até o versículo 14, se não me foge a memória, que o povo nem gosta de ler, tudo aquilo é credencial de Jesus, é a apresentação que Mateus faz de Jesus para mostrar a tradição que ele tinha direito e que ele fazia parte, e que ele estava na promessa e cumpria os requisitos judaicos, israelitas, hebreus e abraâmicos para ser o Messias. E é por isso que vai dizer lá, começar lá de Abraão e vai terminar em José, e daí vai dizer deste o qual Jesus, filho de Maria. Tudo isso para dizer que ele tinha direito, segundo a tradição. E eu e você não. Quando Jesus morre com os braços abertos lá, a Bíblia diz que a única coisa que o judeu normal, comum, não tinha acesso era o Santo dos Santos no templo, que ele ficava lá de fora. Só o sumo sacerdote, no tempo certo e devido, tinha acesso a adentrar no Santo dos Santos para falar com Deus. E esse ainda tinha toda uma liturgia, tinha todo um período de jejum, santificação, tinha um temor tão grande. Na sua veste ainda tinha sinetas, e ele entrava meio que chacoalhandinho assim, porque o povo não podia entrar nem ficar olhando, então eles ficavam ouvindo. Se tinha barulho, tinha adoração. Se tinha barulho, tinha presença de Deus. Se tinha barulho, tinha resposta das promessas, da oração, do pedido, do clamor, da intercessão do povo. Mas se o barulho parava,
Então tinha uma corda amarrada ao sumo sacerdote, e aí eles começavam a puxar, porque havia pecado, havia problema, e aí eles puxavam porque lá vinha um defunto morto, porque na presença de Deus, Deus é santo, e nós temos que nos preocupar, mesmo que vivendo nesta carne, neste corpo mortal, que ainda carrega, não é, os efeitos do pecado do pai Adão, da mãe Eva. Mesmo vivendo aí nesse corpo, nós temos que procurar a nos santificarmos para chegarmos na presença dele. Aleluia! E é por isso que o Apocalipse vai dizer: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então derrubamos mais algumas heresias por aí, aquele negócio de uma vez salvo, né? Pronto. Não, senão o João não tinha escrito, pelo menos as 7 igrejas, no final delas, cada vez, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E aí vai dar a coroa, assentar-se junto com ele no seu trono. Agora, o que eu gosto, quando eu leio isso, eu gosto do versículo 8 do capítulo 2, quando no finalzinho da igreja de Éfeso, se não me foge a memória, ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O pai Adão e a mãe Eva, na hora de escolherem, escolheram mal, e eles foram na árvore que não devia de comer, do conhecimento do bem e do mal, e por pegarem desse fruto, comerem dele, o pecado da desobediência reinou. Mas o cuidado de Deus diz para nós que, para que eles também não vivessem eternamente em condenação, Deus os retirou do jardim e colocou os anjos a cuidar do jardim, e na porta do jardim a espada, de forma que eles não podiam mais ter acesso, para que não tomassem também da árvore da vida e assim vivessem eternamente em pecado. Agora, aquele que vencer, Deus dará. Ele vai tomar. E diz que a árvore existe, diz que ela está no meio e do jardim. Então é para lá que nós vamos, porque você que vai comer do fruto da árvore vai voltar ao paraíso de Deus, para comer o fruto da árvore da vida e viver eternamente lá. Está lá na tua Bíblia, 2 e 7 do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Às vezes, pequenos detalhes, a gente enfatiza tanto o começo da palavra, as profecias das igrejas, e esquece dos pormenores do cuidado de Deus, né? Tem galardão, tem coroa, tem herança, tem promessa, mas tem também o fruto. Aleluia! Que eles não puderam comer, mas nós vamos poder, se estivermos nos preparando, buscando, santificando, fazendo em memória dele. Foi isso que viemos fazer aqui. Foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui, para que em memória dele nós possamos relembrar que foi o sacrifício de Cristo Jesus, aleluia, que tirou todo o nosso pecado. Foi o sacrifício de Cristo Jesus que lavou, ao espargir seu sangue na cruz do Calvário, toda a nossa mancha, toda a nossa culpa, e nos tornou alvos mais que a neve, como diz o hino 39 da nossa harpa cristã, que nos purificou e nos trouxe a condição de estarmos diante de Deus. Pastor, mas por que você estava citando o templo? Porque diz que enquanto Jesus estava lá de braços abertos, o véu do templo que fazia a separação entre o povo e o santo dos santos se rasgou, e agora aquilo que estava oculto aos olhos naturais pôde estar desvendado aos olhos naturais, mas também aos olhos espirituais. E nós que estávamos fora da promessa, nós que não podíamos ver a Deus e ter acesso a Ele através da comunhão, agora nós podemos olhar para lá e encontrá-lo e falar com Ele, clamarmos e pedirmos a Ele, e Ele ouve. A Bíblia diz que se pedirmos com humildade, se pedirmos nos inclinando a Ele, se pedirmos reconhecendo o nosso estado, se pedirmos com dedicação, com devoção, com coração contrito, quebrantado, então Ele Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Glória a Deus. Por que então eu li esse texto de 17 e 12 de Hebreus? Porque o Esaú, irmãos, tinha o direito. Ele não precisava fazer nada.
Não diz que tinha um protocolo para ele ter o direito. Não. A Bíblia, a lei, a tradição dizia que aquele que abre a madre é o que tem o direito. E ele foi o primeiro a sair. Era dele. Como nós que um dia aceitamos a Cristo, recebemos o direito. Não fizemos nada. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Romanos 5:8. Ele nos amou primeiro, em que deu a Cristo seu Filho, por amor de nós, sendo nós ainda pecadores. Mas por obra do seu Espírito Santo, ele diz no 14 de João: eu vou, mas enquanto eu for preparar um lugar, eu não vou esquecer vocês, eu não vou tirar um intervalo, não, eu vou preparar algo para vocês que precisa ser preparado, precisa de mim lá. João 1 diz que ele é o verbo, ele é a ação, tudo existe, subsiste, foi feito, por ele foi feito, e depende dele para existir. Então ele diz: eu vou preparar. Se ele foi, é porque tinha que ir. E ele diz: mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós o meu Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmão, não foi alguém que pregou para você, foi o Espírito Santo que tocou alguém para ter misericórdia, para ter compaixão, para ter um amor de constrangimento, como a Bíblia diz, a fim de que você fosse alcançado. E pela misericórdia dele, nós fomos todos alcançados. E hoje você pode estar aqui e talvez alguém até diga assim: eu quando comecei na fé, há 20 ou 30 anos eu também era assim. No meu início, eu quero dizer para você, se você está aqui, irmão, é porque não acabou ainda o teu ministério, o teu serviço aqui na terra. O único homem que diz que completou tudo e Deus olhou para ele e disse: não convém deixá-lo lá, vou tomar para mim, foi o Enoque. E Deus viu que era tão amigo dele, chegado dele, estava tudo certo, ele disse assim: não vou deixar aí, vou tomar para mim. E tomou e ninguém mais viu. O restante tudo teve que ficar até cumprir o ministério. Quando você vai olhar o Elias disse para Eliseu: se você estiver comigo enquanto eu estiver fazendo o que eu tenho que fazer, então vai ser concedido a você. Se você não estiver comigo, perdeu a bênção. Porque ele sabia que enquanto estivesse aqui, tinha algo para realizar. Pastor, mas você não conhece, eu tenho Joanete, eu tenho tendinite, eu tenho bursite, eu tenho esclerose, osteoporose, coração cardíaco, cardiovascular, né? É rim, irmão, eu sei, estou vendo, tanta coisa que a gente tem e vai piorar, fisicamente só piora. Deus ameniza, porque um dia você vai envelhecendo cada vez mais, e uma hora, meu irmão, viu? Aleluia, a Bíblia já diz: do pó veio, para lá vai voltar o corpo. Porque o meu espírito esse está guardado nas mãos do Senhor, esse está reservado para a vida eterna, se nós estivermos fazendo em memória dele. Pastor, mas por que você começou em Esaú, foi à cruz, foi ao templo, tudo isso para mostrar que a porta está aberta, que a promessa é real. Você já foi alcançado, você faz parte de tudo isso, você está diante da mesa. Mas foi lido aqui, se salvo a minha memória não falhar, que ele foi a um e um a um começou a excusar-se. Um disse: comprei uma junta de bois. O outro disse: comprei uma fazenda. O outro disse: casei, e agora Deus tenha misericórdia, não vem agora que eu quero passar a lua de mel. Depois de passou a lua de mel, como acho que quase todos nós, né? Jesus, eu queria tanto ter um filho, depois que eu tiver um filho, tu pode vir, que daí realizei o desejo, né? As mães principalmente, né? E aí quando nasce o filho, Jesus, agora o compromisso é grande, espera eu criar ele primeiro, daí tu pode levar. E por assim vai ficando e vai esticando a corda, não é, irmãos? Mas o céu é bom, amém? Amém, irmão, porque Jesus vai voltar. Nós estamos aqui porque ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Enquanto eu estiver lá, vou deixar o Espírito Santo, e ele vai estar vos convencendo, ele vai estar os confrontando, ele vai estar consolando, ele vai estar vos lembrando, para que vocês não esqueçam da memória. Olha a memória, para que vocês tenham força de vencer, esperança, para que vocês não desistam, para que vocês enfrentem os problemas da vida, principalmente as dores.
principalmente as doenças e as enfermidades. Tanta gente preocupada com o coronavírus, né? E de carona nós estamos entrando no barco. Mas o chikungunya, a dengue, aquele outro, Zika vírus, ficou fichinha, parece que perto do coronavírus, né? O corona. Quase Corolla. Não, Corolla é marca de carro. Oh, Jesus. E tem gente preocupado. Claro que tem que estar preocupado, tem que ser zeloso, principalmente lavar bem as mãos, usar mascarazinha se for pegar ônibus fechado, em grandes locais de aglomeração de pessoas, pega uma mascarazinha, usa. É um acessório que as irmãs eu acho que não vão gostar muito, porque pelo que eu vi é branco e não tem nada de detalhe. Pelo contrário, esconde mais do que, né? Aleluia. Mas vai te ajudar. Cumprimentou alguém, tenha lenço umedecido, aquele com álcool, passa nas mãos, não coce nariz, olho, ouvido, boca, enfim, não roa unha, as mães vão ser ajudadas aí, porque os filhos que roem unha, né, não podem roer a unha. Pastor, mas por que isso? Por causa do coronavírus. Tá aí, quem der abrir a portinha, ele entra e pega a carona, né? Mas não esqueça que a dengue está aí e nós continuamos vivendo. Chikungunya está aí e a igreja continua vivendo. O Zika vírus está aí, deixou o mundo todo assustado, mas a igreja está vivendo. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Irmão, você tem o que de mais valia existe. Custou o sangue do Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Quando você vai ao livro de João, capítulo 15, versículo 16, se não me foge a memória, ele vai dizer assim: e tudo que pedirdes em meu nome ao Pai crendo. E você é preocupado com o carona, irmão? Cuida, mas não esqueça que o sangue de Cristo Jesus te fez herdeiro, e com ele herdeiro daquele que tudo pode. O corona, viu, também depende dele, também está debaixo da mão dele, e se não quiser que toque, você não vai tocar. Pastor, mas e se tocar? Saiba que aonde você estiver, está te levando para você pregar a palavra lá. Porque os problemas que passamos na vida, irmão, não é porque Cristo se afastou de nós, nem sempre necessariamente que nós também nos afastamos dele, mas é porque ainda estamos parcialmente, no espírito e na alma prontos, mas a carne, se não cuidarmos, ela continua fraca. Lembrai que o vosso inimigo anda como uma pulga ao vosso derredor, buscando a quem possa engolir. Não, ele usa o animal mais feroz que tem, como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque comer, mastigar, morder, às vezes pode fazer que nem a barra de chocolate, quando a mãe só dá um pedacinho, né? Vai quebrando aos pouquinhos, de cantinho em cantinho. E ele usa a expressão tragar, significa que se puder, coloca de uma vez só dentro da boca e engole. Esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo real não é o coronavírus, mas é o diabo, que tem ceifado a vida de muita gente ainda em vida, e as pessoas continuam vivendo, mas mortos por dentro, sem esperança, sem paz, sem justiça, e o pior de tudo, sem o reino de Deus, sem a alegria do Espírito Santo. Porque quando você abre a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 14, o verso 17, diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A tua alegria não vem do que você compra, do que você tem que pagar, ou do que você pode pagar, ou do que você pode fazer, ou do que você está fazendo.
vem do Espírito Santo que está na tua vida. É Ele que preenche o que você precisa, é Ele que te dá o que você precisa, é Ele que te convence, é Ele que te mantém, é Ele que te sustém. E é por isso que você está aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Mas o Esaú vendeu. E depois a Bíblia vai dizer, e olha o que diz: querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. E eu preciso caminhar para o final desta mensagem. E agora eu quero que, como antigamente, lá no começo, quando eu era pequeno, e o vô era pastor Oswaldo, alguns conheceram, o povo lá do Boqueirão conheceu, está lá para aquela região. E ele dizia assim: mensagem tem que estar lendo na Bíblia, tem que ter o texto bíblico. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 3 e o verso 2. Mesmo que depois Esaú quis, não encontrou oportunidade. Hoje eu e você temos, e essa bênção que temos, essa herdade que recebemos, com Ele, a Bíblia diz, com Ele todas as coisas. Olha o que devemos fazer. Mateus capítulo 3 e versículo 2. João está começando a pregar. Quem é esse João? É o Batista, o precursor de Cristo, o último dos profetas, aquele que veio preparar a vereda do Senhor. Ele diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vire a tua Bíblia no capítulo 4, versículo 17 do mesmo livro. Começa dizendo: Jesus começou a pregar. E o versículo 17 vai dizer assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, irmãos, João Batista e Jesus pregam a mesma mensagem. E a igreja vai pregar o quê? Diga para mim, pastor Douglas. Pode falar, irmão. Pastor Douglas. Pastor Douglas. E a igreja vai pregar o quê? E a igreja vai pregar o quê? Vamos ver o que a Bíblia diz. É a resposta mais certa para o pastor não errar. Lucas capítulo 24, versículo 47. Veja bem, lemos o começo da vida de Jesus e João Batista pregando. A mensagem é arrependimento. Agora nós vamos ler o último capítulo do livro de Lucas. Jesus vai ser daqui para frente elevado ao céu, e fechou o ministério de Jesus na terra. A última mensagem dele ele deixa para a sua igreja. Olha o que ele diz lá: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Curitiba. E destas coisas sois vós? E destas coisas sois vós? Ora, testemunha fala do quê? Do quê? Eu vou dizer filme, não sei se poderia usar essa expressão, mas a maior parte das pessoas nunca foi no fórum, né? Nunca foi no juizado. Mas lá nos filmes, de vez em quando, você vê o camarada lá, quando ele vai diante do juiz, tem geralmente um policial, alguém pega uma Bíblia, coloca assim, e ele tem que colocar a mão direita em cima e jurar dizer a verdade, somente a. Então a testemunha que vai ser interrogada, ela tem que dizer a verdade. E Jesus está dizendo: e destas coisas sois vós testemunhas. Irmão, então não é para você ficar falando do coronavírus, não é para você gastar o teu dia inteiro falando de tudo no Zap e não falar de outra coisa. Não pode ter algo na nossa vida mais importante do que o Evangelho de Jesus, e do que Jesus tem feito por nós, e do que Jesus ainda vai fazer, porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós cremos, e é por isso que a nossa esperança não é morta.
Destas coisas sois vós testemunhas. Mas no 44, se você for observar, você vai ver o mesmo Jesus dizendo assim: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E aí depois ele vai falar da sua morte, que estava prescrita nos livros do Antigo Testamento. Jesus cumpre todo o Antigo Testamento, e esta é a nossa mensagem, em que Jesus cumpriu no passado todos os requisitos, cumpriu também na sua morte, todo o preço pagou, tudo o que tinha que ser feito fez, para que nós através dele tivéssemos vida, e ele mesmo vai dizer: e essa vida em abundância, de forma que possamos testificar disso, que Cristo está vivo, que ele era promessa no passado, que ele é a nossa força no presente, através da ação do seu Espírito Santo, e ele é a revelação do futuro, que brevemente vai vir nas nuvens. E aqueles que estão com o seu nome escrito no livro, um a um, ele vai chamar, e quando nós olharmos, nós vamos estar diante dele. E aí o apóstolo Paulo diz assim: o que ainda agora é meio pela metade, meio imperfeito, meio para ser completado, então será pleno, completo. E aí o veremos como ele é, e aí o reconheceremos, e aí face a face com ele estaremos. E se tem alguma pergunta que você tem para fazer, você poderá fazer para ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vivemos, irmãos, nem viemos na igreja, nem somos evangélicos e crentes em Cristo Jesus, porque estamos preocupados em terminar de pagar aquele consórcio de 72 meses. Para comprar um carro que, se duvidar, para até na frente da igreja e alguém pega desafortunadamente e leva embora. Ah, mas Deus, né? Você está vindo na igreja para Deus ser o teu seguro ou para ele ser o teu senhor? Tem gente seguindo a Deus porque está agiotando. Ele dá 100 para Deus dar 1000, né? Usura. E aí ele reclama de todo mundo com usura, mas ele com Deus, ele dá 100 para ganhar 1000. Dá 1000 para pegar 10.000. E aí os homens isolam passagens da Bíblia, versículos, para poder iludir o povo, encantar o povo, seduzir o povo, enganar o povo. Mas Jesus não falou nada disso aqui. Ele disse: olha, vocês têm que pregar o arrependimento, a remissão dos pecados, porque assim como a promessa diz a vós, diz a tantos quantos o Senhor chamar. E ele nos chamou primeiro, e depois ele diz: dessas coisas sois vós testemunhas. E aí, se você pegar o Marcos 15 e lá o finalzinho do capítulo 16 de Marcos, né, do 15 para frente, você vai ver que ele vai dizer, começando em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto tiver uma alma para ser evangelizada, enquanto tiver uma pessoa para ser ganha para Cristo Jesus, enquanto você estiver com o teu coração batendo. Você já agradeceu Jesus hoje de manhã porque o teu coração está batendo? Você liga a luz, você liga o carro, você desliga a luz, você desliga o carro, você faz o café, joga o resto fora, mas o teu coração você não sabe como começou a bater nem quando vai parar. E tem gente tomando remédio aí para esticar um pouquinho mais, mas quando chegar a hora de parar, para. E aí a Bíblia vai dizer que nós estamos na palma da mão do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós subsistimos por Ele, por causa dEle, pela vontade dEle, pela soberania dEle. E tem gente preocupado se enquanto ele está dentro da igreja, alguém não vai entrar na casa dele e pegar aquele relógio bonito que ele comprou e deixou lá em algum fundo de gaveta. Ou as irmãs, às vezes um anelzinho, uma aliança de 25 anos, ou a máquina de lavar roupa nova, louça. Qual que é a última coisa que você pediu que o maridão fez em algumas vezes aí, quase 10, 12, às vezes até consórcio para poder comprar para você? E aí tudo vai roubando o nosso foco, o nosso ponto de vista, a nossa doutrina, a nossa visão, a nossa esperança. E o povo não sabe por que está sem esperança, por que não consegue encontrar alegria. E Jesus está dizendo: ei, buscar o reino de Deus e as demais coisas
Conforme vocês forem precisando, Ele vai suprindo ao seu tempo, para que você não se perca, porque tem coisa que a gente insiste, e quando recebe, Ele às vezes até dá, e a gente se perde com aquilo, e às vezes até esfria, não é? Você pediu tanto um carro para servir mais a Jesus, para dar carona para os irmãos, para visitar mais, e aí Deus te deu aquele, você pediu um mais novo, porque queria fazer mais, e aí ganhou o novo, e agora diz que às vezes não pode vir, porque vai molhar, porque você acabou de lavar, vai sujar. E o evangelho vai por aí, e aí vai esfriando, aí vai ficando sem alegria, sem razão de viver, e aí vai querendo perfume, vai querendo sapato, vai querendo coisa, vai enchendo de coisa, daqui a pouco fica com medo cada vez mais de que roubem as coisas, porque dá a impressão que a alegria do crente e a esperança do crente também são as coisas. Mas quando você vai olhar João capítulo 15 e o versículo 8, olha só que bonito que diz lá: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Sabe quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão assim. Já ganhou alguém para Jesus esse ano? Pelos seus frutos conhecereis. Pastor, mas na hora da ceia, fazer uma dessa, eu fico constrangido até de tomar ceia. Você já ganhou quantos para Jesus? Pastor, eu quero ser pregador. Outro dia Deus me usou com uma graça, e eu abri a boca e falei, mas aqui eu vou usar só com uma pinceladinha assim. Tem gente querendo, né? Eu quero ser igual ao pastor Ricardo. O dia que eu estiver lá no púlpito, né, eu quero pregar com ousadia. E aí Deus te colocou numa empresa de 1000 funcionários, até agora você não começou a pregar para aquela congregação que você já é pastor. Você não tem a credencial ainda, mas Deus já te deu as ovelhas para você cuidar, e você está de olho na lavoura de outro. Está na escola com 300, 500, 1000 alunos lá, companheiro de colégio, de sala. Tem uma sala de 45 que volta e meia tem 5 minutos de intervalo. Está todo dia lá fazendo. Já ganhou quantos lá? A congregação lá já sabe que você é o pastor deles, ou ainda eles não sabem? Eu acho que você é o ninja, que só quando alguém chega e diz Pai do Senhor, você se apresenta. Senão você passa desapercebido. Às vezes a gente até diz o Batman, né? Porque só anda na escuridão, na sombra, né? Só que é crente poderoso dentro da igreja. Poder dentro da igreja. Mas daí chega lá na empresa, crente, oração. Não, vamos ter que chamar um pastor de fora. Alguém conhece um pastor, sabe onde tem? E você está lá no meio do povo. Ei, dessas coisas sois vós testemunhas. Prega em Jerusalém, prega na Judeia, prega na Samaria, até os confins da terra. O teu salão de cabelo lá, aqui não tem? Ou tem? Alguém que tem salão de cabelo? Às vezes tem alguém que abriu lá, Deus está abençoando, está tirando sustento, está esperando a chamada se cumprir. Ele é conhecido por ser o jornal do povo, ou está sendo conhecido pelo cabeleireiro dos crentes lá? Chega lá o camarada doente, corta o cabelo e ainda ganha a cura. É graça. Chega lá atribulado, corta o cabelo, paga o corte de cabelo e ganha a tranquilidade dos problemas, porque a presença de Deus é perene, né? Ou é ponto de fofoca, é ponto de outras conversas? Deus já te deu a congregação, Deus já te deu a igreja. Só você trabalhar as ovelhas e começar a fazer com que elas dê fruto. E pelos seus frutos conhecereis. Vós sois o sal da terra. Se o sal não servir para se salgar, ele se torna insípido, sem gosto, e para nada mais presta. Mas vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre o monte, porque quando o povo precisa olhar para algum lugar, ele olha para onde tem luz, e você é a luz de Deus para o mundo. E aonde você está, as trevas não podem reinar, porque é a tua luz que vai brilhar e vai pastorear aquele rebanho. Eu quero concluir fazendo você uma última leitura em Atos capítulo 2 e o versículo 38. E eu vou falar do contexto para você. Deus tomou aquela igreja naquela manhã de uma forma poderosa. Diz que línguas eram vistas repartidas como de fogo. Diz que tremia tudo. E o povo começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse.
E houve uma manifestação espiritual e grandiosa da presença do Espírito Santo, conhecida até hoje como dia de Pentecostes. E começaram a dizer que aqueles camaradas lá estavam tudo embriagados, tudo bêbado. De repente Pedro pula na frente e diz assim: não, varões, não, irmãos, não é isso, mas isso é o que estava escrito na profecia. Olha a mensagem de Pedro, que bonita, mensagem de crente convertido, né? Antes ele só queria pegar a espada, matar, arrancar a orelha e tal, e sentar do lado de Jesus no reino, reinar de cima, olhando, né, com todo o poder imaginário. Agora, quando eles vão lá agredir o povo e tal, ele vai lá e diz: não, irmãos, isso não estão bêbado, não. Isso aí é profecia cumprida, é profecia revelada, é a palavra de Deus se cumprindo. Foi prometida lá no passado, mas é hoje, presente, que ela está sendo cumprida no nosso meio. Como hoje nós estamos aqui, Jesus há 2000 anos, alguma coisa assim para trás aí, foi morto, e pela sua morte nós ganhamos a salvação, pela sua ressurreição nós ganhamos a vida eterna e o direito de que todas as bênçãos que foram prometidas por Ele são reais e estão vivas com Ele, como está vivo. Os outros prometeram e morreram e acabou. Só vale a promessa enquanto aquele que prometeu está pronto para cumprir. E o meu Jesus e o teu, Ele está vivo e está cumprindo uma a uma. E eu e você estamos aqui. O Brasil do outro lado do mundo. Se você pegar Israel, é o outro lado do mundo. O Brasil está aqui, a mensagem chegou até nós. E você está salvo em Jesus, crendo na promessa, conhecedor da palavra. E aí o Pedro vai olhar para eles e vai dizer assim: varões, isso é a promessa, é a profecia revelada para vocês. E aí aquele povo vai dizer assim: e o que nós vamos fazer para ter isso que vocês têm? Como é que nós vamos fazer para ser igual a vocês? E aí ele vai olhar para eles e vai dizer assim: arrependei-vos. Aleluia, glória. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. O mundo vai encontrar a alegria que você tem, a razão de vida que você tem, quando você começar a dizer para ele: sabe o que você precisa para ser igual eu? Nós temos o mesmo chefe, mesmo supervisor, mesmo patrão. Ele briga, quando briga com o grupo, com a equipe, briga com todo mundo, bronqueia com todo mundo. Sabe por que vocês vão para o bar, enche lá o estômago de cachaça, sei lá o que mais, tudo que bebe, e depois sai desanimado? Porque vocês não têm a presença do Espírito Santo. E o que muda entre eu e vocês é porque eu sirvo a Jesus, e a presença dele me conforta a melhorar, em a obedecer, em a servir, em fazer melhor, de forma que isso me traz alegria, porque eu não faço como se estivesse servindo ao meu supervisor, meu patrão. Eu faço como se estivesse servindo a Deus, porque Ele me colocou aqui para ser o pastor de vocês, para ser o irmão de vocês, a bênção de vocês, porque aonde eu estiver, a Bíblia diz que ali será bênção. Mas você vai tocar no corpo e no pão, no corpo e no cálice do Senhor. E sabe o que você deve passar em revista? O hino 16 da harpa: pelos seus frutos conhecereis. Nisto é glorificado meu Pai. Sabe como é que você glorifica a Deus? Quando você diz: Senhor, eu tenho umas faltas aí que preciso melhorar, mas Senhor, me ajuda para cuidar desses novos convertidos aqui que eu tenho ganhado para Ti, porque eu tenho que ser exemplo deles. Ser exemplo em tudo dos fiéis. E quando tu tiver que te preocupar com aqueles que estão vindo, servindo Jesus através do teu testemunho, cada vez mais você vai se alegrar em servir Jesus e encontrar razões verdadeiras para estar diante do corpo do pão e do cálice do sangue de Jesus e participar de Jesus. Eu te agradeço, porque não é porque eu sou bom, não é porque eu prego, não é porque eu faço, mas porque o teu Espírito tem sentido liberdade de me usar para pastorear na minha rua, na minha casa, onde eu trabalho, na minha escola, na faculdade, no ônibus e por aí vai. Estejamos em pé. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. A Bíblia diz que Esaú se arrependeu de tal forma que ele tentou de todas as formas que tinha e podia, mas já não houve mais tempo e oportunidade para arrependimento. A Bíblia ainda vai além, diz assim que ele buscou com lágrimas. Talvez você começou pobre, necessitado, pedindo a Deus misericórdia, graça,
E hoje Ele te deu tudo o que você tem, te colocou onde você está. E você já não consegue dizer como antigamente e se sacrificar como antigamente pela obra dele. A ceia diz em memória dele. Eu quero te fazer um convite, se você entrou aqui pela primeira vez e quer aceitar Jesus, para você vir aqui à frente, quero orar com você, com a permissão da direção, pastor Ricardo, dos irmãos. Temos alguém para aceitar Jesus? Você entrou aqui talvez desesperado, numa oportunidade única, ia passando na frente, talvez estava em casa e alguma coisa te tocou, você veio, talvez você estava afastado. E aí você diz, não, eu vou lá hoje. Encontrou forças, o Espírito te trouxe, foi o Espírito que te trouxe. Usou pessoas, usou meios, você chegou aqui. Eu quero dizer que hoje é a noite oportuna. Ele está abrindo a oportunidade para você se arrepender e voltar. Aleluia. Temos alguém? Glória a Deus. Alguém para ser salvo? Aleluia. Pastor, eu sei tudo isso, eu já tive aí onde você está. Eu sei que você deve saber, deve compreender. Talvez você está aí, toma da ceia, mas todos os dias quando você entra no teu serviço, no teu gabinete, no teu trabalho, na tua equipe, quando você recebe o sucesso daquilo que você está fazendo, você olha e diz assim, mas eu queria estar lá sendo líder dos jovens, eu queria estar lá servindo de diácono, eu queria estar lá sendo missionário.